Isso é sobre Sengoku Basara? Não, Patrick, o vídeo não é sobre Sengoku Basara. E eu não planejo falar sobre Sengoku Basara algum dia. Gente velha que nem eu, com certeza já se deu conta de que, em algum momento, duas coisas aconteceram. O número de animes produzidos por ano aumentou absurdamente, e 2, esses animes raramente passavam dos 13 episódios. Isso é bem diferente dos anos 80 e 90, em que um anime curto era considerado um que tivesse, sei lá, 30 episódios. A maioria dos títulos que as pessoas conheciam tinham de 50 pra cima. Bom, o motivo pra isso foi o advento dos animes da madrugada. Basicamente, nos anos 90, as vendas de OVAs, animes lançados direto em home video, estavam caindo, e por isso as empresas tiveram que mudar sua estratégia. Então, em vez de produzir animes direto para home video, eles comprariam horários de exibição nos canais de TV de madrugada, mais barato, e exibiriam animes mais virados para um público nicho, otakus, que se sustentariam com a venda de VHS, DVDs, Blu-rays e merchandise relacionados. Basicamente, os OVAs migraram para esses horários de madrugada. Ajudava que esse público já virava à noite para ver outras coisas mesmo, sabe? Limitações de orçamento e esse afunilamento do público acabavam deixando esses animes mais curtos, e o horário deixava eles menos restritos em termos de conteúdo. Afinal, mantenha em mente que, nos anos 80 e 90, basicamente todos os animes de TV eram para crianças ou para famílias, e existiam para vender brinquedos. Sim, até esse. Apesar de ainda bem mais restritos que os OVAs. E... bem, seguimos nisso até hoje. Quando eu penso nesses animes da madrugada, minha mente vai pros anos 2000 pra frente. Mas a realidade é que a moda começou antes disso, já no final dos anos 90 mesmo. Tiveram algumas tentativas de exibições de anime de madrugada antes disso, mas foi só no final dos anos 90, com a estreia de Caçadores de Elfas, um anime de que todos nos lembramos, que está sempre na nossa memória coletiva o tempo todo, que o negócio realmente engatou. E isso é mágico pra mim, porque significa que existem uns poucos animes dos anos 90 com estética noventista, produzidos à mão, com células, que tem poucos episódios. É perfeito pra mim. Daí eu resolvi conferir um deles e o acaso me guiou para Legend of Basara. Basara é um mangá shoujo de 1990, publicado na Betsukomi, de autoria de Yumi Tamura, a mesma autora de Seven Seeds, que ganhou um anime aparentemente ruim da Netflix uns anos atrás, que foi serializado por 8 anos, acumulando 27 volumes. Bem no último ano de serialização, ele foi adaptado neste anime, que por algum motivo adicionou esse extremamente pretensioso Legend of antes do nome do mangá. Em inglês mesmo, Legend of, produzido pela KSS. Ele só durou 13 episódios, curtinho, adoro. Enfim, afinal, sobre o que é Basara? Nossa história se passa em um futuro indefinido, após o fim da nossa civilização. 21世紀の初め、高度に栄えた文明は滅び去り。Eu lembro disso. Nossa, cara, foi um saco. E mesmo assim eu tive que trabalhar naquele dia. Absurdo, né? Com o fim da modernidade, a civilização se reverteu a um período meio medievalesco, e o Japão agora é governado por uma família de monarcas tiranos marcados por cores, com um governando cada região do país. Um dia, em uma pequena vila, na região governada pelo Rei Vermelho, nascem 2 gêmeos, o pequeno Tatara e a pequena Sarasa, que provavelmente vai manchar o meu nome um dia, e uma profecia dita que um deles vai libertar o Japão da tirania um dia e criar um novo mundo. Tatara é criado para cumprir esse destino, sendo adorado por todos da vila, enquanto que a Sarasa existe. Ela não recebe tratamento especial e, por vezes, é completamente ignorada, o que faz ela guardar um certo rancor pelo irmão e sentir que seu próprio potencial não está sendo usado. Dito isso, ela não o odeia, e tem pessoas no vilarejo que se importam muito com ela, como seus pais, o profeta Nagi e este bigodudo chamado Kaku. A vila consegue esconder Tatara do Rei Vermelho, que não gosta nada dessa insubordinação ou da profecia, por 15 anos, mesmo isso tendo custado a vida de um outro menino que foi morto sob a crença de ser Tatara. Mas as tropas do Rei Vermelho acabam se tocando de que ele era falso e voltam para matar o verdadeiro Tatara, e de fato, fazem isso, com o plano de dizimar o resto do vilarejo logo depois. Nesse momento de crise intensa, Sarasa se lembra de ter prometido ao irmão
que protegeria o vilarejo caso ele se ausentasse, além de perceber que o povo precisa de um salvador para lhes motivar, seja ele o verdadeiro Tatara ou não. É então que ela assume a identidade do irmão e se apresenta perante os demais aldeões como Tatara, o Salvador, e os guia a fugir e resistir ao exército do Rei Vermelho, iniciando sua longa jornada de crescimento de menina perdida e assustada a líder revolucionária que traria uma nova ordem ao Japão. Após sobreviver ao ataque e começar sua viagem de vingança contra o Rei Vermelho, que, diga-se de passagem, também matou o pai dela, Sarasa para em uma fonte termal natural para ajudar a se recuperar de seus ferimentos, e lá ela conhece um atraente rapaz chamado Shuri. Shuri age como um completo filho da puta com ela, mas como isso é um mangá dos anos 90, ela acha isso charmoso, e os dois não demoram a se apaixonar perdidamente um pelo outro. Mas o destino é muito cruel com nossa heroína, porque Shuri, na verdade, é o próprio Rei Vermelho. Os dois se apaixonaram pelos seus respectivos piores inimigos e nenhum dos dois sabe disso. Agora os dois seguem com suas respectivas cruzadas, uma de vingança e resistência, a outra de dominação do Japão, com sangue nos olhos para acabar com o outro, ao mesmo tempo que são o principal pilar emocional um do outro. E isso realmente é só o começo, porque a saga de Basara é longa e nunca estática. A jornada da Sarasa leva ela a todo tipo de regiões, subculturas e crises políticas que a fazem conhecer todo tipo de aliado e inimigo, enquanto que Shuri enfrenta os mais diversos e cruéis jogos de poder dentro da família real para cumprir o seu sonho de superar seu pai e ser um grande rei. É uma história que simplesmente não para de crescer. O número de aliados, o número de inimigos, o número de desafios, todos eles aumentam constantemente e alcançam uma dimensão enorme, com o que está em jogo mudando constantemente também. Como pequeno spoiler, o casal principal descobre a identidade um do outro bem antes do final do mangá, por exemplo. O que começa como uma jornada de vingança para Sarasa se torna uma jornada de querer mudar o mundo, e o que começa como uma jornada de glória para o Shuri se torna uma jornada de autodescoberta. E... bom, já deve dar pra imaginar que eu gostei pra caramba desse negócio. Apesar de ser um shoujo, ele tem muito aquele elemento Shonen Jump do quando de repente X acontece. Você sempre quer ver o que vai acontecer depois, porque tem sempre um novo desafio, seja físico ou emocional, se colocando no caminho da Sarasa. E, francamente, eu pelo menos achei sempre satisfatório. O ritmo da história é perfeito e a autora sempre consegue pensar em saídas inteligentes e interessantes para os problemas, estratégias de guerra legais, e o equilíbrio ideal de ação e drama romântico deixa a experiência viciante. Esse mundo pós-apocalíptico é fascinante, e nós vamos conhecendo ele junto com a Sarasa e sua crescente patota, e sempre dá vontade de aprender mais. E as lutas podem não ser as mais impactantes ou impressionantes em termos puramente coreográficos, mas o drama por trás delas é sempre potente. O embate final entre Sarasa e Shido, um general do Shuri, por exemplo, é um destaque disso. Não é uma luta super impressionante, mas o drama dela prende a atenção de jeito. Dito isso, o drama interpessoal não consome tudo também. Tem momentos de comédia, tem boa construção de mundo e até umas críticas sociais fodas se você prestar atenção. これが都か。なんてところだ、ここは。すぐそこにはきらびやかな宮殿があるのに、青の王はこれを見て何も感じないのか。 E voltando à patota da Sarasa, bem, é uma senhora patota. É uma porção de aliados e inimigos dos mais diversos tipos e origens, de piratas a generais a profetas, e são todos interessantes, e todos têm bom crescimento de personagem. Se bem que eu diria que essa é uma das poucas fraquezas da obra também. Com esse enorme elenco, é difícil dar destaque pra todo mundo, e alguns acabam esquecidos ali no meio. Mas a Sarasa é a principal, claro, e é fascinante ver ela crescendo de impulsiva e incapaz a uma comandante carismática e inteligente, ao mesmo tempo que vemos como as constantes lutas deterioram seu psicológico, dessensibilizando ela, e como ela se esforça para superar isso e descobrir quem ela realmente é. Mas todo mundo tem crescimento e histórias fascinantes também, que eu vou me abster de contar tintim por tintim, porque este é pra ser um vídeo breve. E, parafraseando um comentário que eu vi ao googlear a série, o drama é delicioso. Eu não sei o que acrescentar aqui, ele é aquele dramalhão de shoujo e é uma delícia, com os vários monólogos internos sobre como determinado sentimento é como um raio de sol a se dissipar e coisas assim, e exagerado como é, ele realmente funciona com o tom da série. O romance central é bom,
apesar de que eu também sinto que ele não seria nem de longe tão interessante se não fosse por esse ângulo, os dois se amam, mas não sabem que são inimigos mortais. Ele tem umas noventices que me irritam. Como eu insinuei na sinopse, não gosta de como a Sarasa se apaixona pelo Shuri logo após ele agir como um filho da puta, jogando ela no chão e tentando beijar ela à força, e no dia seguinte, de fato, beijando ela à força. Eu nunca vou entender esse appeal de "oh, ele é perigoso, isso é tão sexy". Dito isso, não é que eu quisesse que o Shuri não fosse filho da puta. É importante ele ser, porque o arco de personagem dele é justamente ele aprendendo a deixar de ser filho da puta. Mas eu ainda preferiria que a coisa que fizesse a Sarasa se apaixonar por ele fosse, sabe, algo admirável. Eu engoliria melhor. Mas enfim, sou um velho gritando com as nuvens, vamos seguir em frente. Dito tudo isso, muito disso que eu falei se aplica só ao mangá. Como deve dar pra imaginar pela curteza do anime, ele não adapta a história toda, ele só cobre 5 dos 27 volumes do mangá. E depois que eu terminei de ver ele, eu tive que ir direto pro mangá pra ver como a história continuava. E francamente, ela só melhora. Então é uma pena que o anime cobriu tão pouco dela. Pelo que eu vejo, o anime não é exatamente amado pelos fãs do mangá. E dá pra entender. A animação, a direção, a trilha sonora, é tudo extremamente mediano. E piorado pelo fato de que, apesar de ser um anime da madrugada, ele inexplicavelmente tira muito da violência do mangá. Aliás, no começo especialmente, ele é ainda mais limpo do que animes exibidos em horários de gente. É quase como se ele originalmente fosse ser um típico anime para famílias e tivesse sido encaixado no formato da madrugada de última hora. Ainda assim, eu me ponho em defesa do anime. Apesar de reconhecer que provavelmente isso é porque é um anime dos anos 90, e eu passo muitos panos até pro mais feio anime dos anos 90. É verdade que ele não é o mais bonito do mundo, mas ele é perfeitamente competente. Apesar da violência reduzida, ele é fiel ao mangá e transmite as emoções dele bem. Todas as qualidades dos primeiros 5 volumes são reproduzidas nestes 13 episódios, e eu me diverti com ele do começo ao fim. Acho que no final eu diria, se você é que nem eu e é doentemente apaixonado por animes dos anos 90, veja ele, e pule pro mangá pra ver o resto, se der vontade. Para os demais, recomendo ir direto pro mangá. Mas de um jeito ou de outro, eu realmente recomendo Basara. É uma competente e excelente história de aventura, com ótimos personagens, ótima progressão, reviravoltas deliciosas. É o pacote completo. Inclusive, é por isso que eu não detalhei muito da história de Basara neste vídeo, porque eu realmente não quero estragar ela pra ninguém. Não que ela seja super revolucionária, mas ela é muito boa. Sei lá, a menos que você tenha um total desdém por traço de shoujo, e o traço desse mangá de fato é shoujesco pra um caralho, vale a pena conferir. Eu queria ter fé na chance de termos um novo anime que adapte a história inteira, mas vendo o constante declínio no número de animes shoujo lançados esses últimos anos, as chances disso acontecer estão no chão. E mesmo se acontecesse, provavelmente seria uma adaptação apressada, porque nunca que iam aprovar mais de 50 episódios para adaptar esses quase 30 volumes de mangá. Mas eu tava pensando, sabe qual seria um bom formato para adaptar a história? Um jogo. Um videojogo. Um JRPG. A história gira em torno do bando de Tatara indo para cidades diferentes e conhecendo gente diferente, lutando contra soldadinhos e sempre tem um vilão principal em cada uma. Teria que reformular um pouco os participantes de cada história para permitir uma party maior para o jogador, mas não seria super difícil de fazer isso também. Sei que não vai acontecer, mas seria muito legal. Mas, no mundo da realidade, temos 27 volumes de um mangá excelente, então, sabe, podemos nos contentar com isso também. Como única curiosidade que eu não consegui encaixar no texto do vídeo, a Sarasa é interpretada no anime por Akiko Kimura, cujo papel mais famoso provavelmente é... E faz sentido, o Mega Man tem bem o perfil de uma figura messiânica. Digo, ele até voltou dos mortos algumas vezes. Shido, 死ぬぞ。いつから預言者になった？死なんよ。The like is seen.